TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. A direção do sistema MPA de comunicação continua mantendo toda a sua estrutura, para que possamos levar até você uma programação ao vivo. O ao vivo ele é bom para quem apresenta, para quem é entrevistado, para você que nos acompanha em casa, porque você já sabe que dentro da saúde o mais importante é que você possa tirar a sua dúvida, para que o profissional que aqui esteja possa apontar uma dica, um caminho. Não se trata de uma consulta, mas é muito importante você participar conosco. Nesta terça-feira, 22 de novembro, fez muito calor em Divinópolis hoje, hein? Nós não estamos ainda no horário de verão, não estamos ainda na estação verão oficialmente, mas já vivemos o clima do verão. Estamos ainda na primavera. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2022. Eu recebo dos grandes nomes da urologia de nossa cidade e, por que não dizer, do estado de Minas Gerais, Dr. Deni Veloso. Dr. Deni Veloso, programa Amostra Grátis, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui nesse Novembro Azul pela TV Candidez e ao vivo. Esse ao vivo faz toda a diferença, Dr. Deni. Muito obrigado, Samuel. Gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer também aos colegas que estão nos assistindo agora, desejar uma boa noite. E o Amostra Grátis ele tem alcançado uma visibilidade muito maior do que a gente previa, porque o alcance dele é bastante específico e bastante interessante sempre. Gostaria de agradecer. Doutor Deni, eu quero aqui agradecer aqui a sua presença e em nome da direção da TV Candidez, que eu sempre comento aqui com os nossos diretores, o Mairinho e o Flaviano, a agenda de um médico ela é muito complexa. Se ele não tem uma atividade à noite, vai refletir à noite todo o seu dia de trabalho, seja no hospital, na cirurgia, no bloco cirúrgico, seja no consultório médico. E quando você vê o médico vindo aqui ao programa, fazendo essa parceria conosco, mostra o respeito, né, não só com a emissora, com a TV Candidez, mas eu acho que muito mais com o telespectador que nos acompanha. Aí você pode parar e pensar, mas puxa vida, todo aquele assunto eu já falei no ano passado, mas talvez nem todas as pessoas que estavam, principalmente os homens, sintonizados a semana passada, vão estar agora. Então, pode ser que vá agregar na vida de alguém. Então, em nome da direção da TV Candidez, eu quero aqui agradecer a sua presença mais uma vez e saiba que é um orgulho muito grande para a gente, viu, doutor Deni? Doutor Deni, o nosso assunto é o câncer de próstata. Nós estamos em Novembro Azul. A cada ano que passa, na sua opinião, o Novembro Azul, ele tem se tornado eficaz no que diz respeito a essa campanha de conscientização dos homens? Cada vez mais a gente tem alcançado essa questão de conscientização, mas eu queria lembrar especialmente essa evolução ao longo do tempo, né? Então, se a gente pudesse fazer um paralelo do que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos anos, né? Então, a gente fez uma apresentação interessante do que a gente fazia em termos de urologia oncológica junto à ACOM e o que a gente produzia em termos de trabalho, de resultado ao paciente, né, que é o nosso foco principal. A gente mais do que quintuplicou o tratamento em relação ao tratamento oncológico de uma maneira geral na urologia. A gente atendia ou fazia em torno de 250 cirurgias por ano. Hoje a gente faz mais de 1.500 cirurgias ano, especificamente nessa área. A gente trabalhava com equipe que era basicamente uma dupla, e hoje a gente tem uma equipe muito maior de urologistas,
a gente tem instrumentadoras, a gente tem uma equipe assistencial muito grande, em parceria junto à ACOM. Então, não é só a questão do câncer que vem tendo mais diagnóstico. Não, é a questão da dedicação, especialmente da ACOM, a Universidade Federal de São João del Rei, onde eu sou professor, o Complexo de Saúde São João de Deus, os outros hospitais também na questão assistencial. Então, a gente, de uma maneira geral, tem proporcionado em Divinópolis a modificação da região, de maneira que hoje Divinópolis é um centro de assistência à saúde, né? E no nosso caso, na urologia, a gente tem evoluído muito, né? Quando você foi, pelo que eu percebi nessa sua primeira resposta, primeiro mostra esse potencial de assistência à saúde, né? Nessa expansão da ACOM, você vai falar mais detalhes sobre isso, mas não é que estão aparecendo mais casos, pode estar havendo mais consciência dos homens, mas o atendimento ele está sendo feito com mais cuidado, principalmente onde você atua hoje, que é na ACOM e também no hospital, no Complexo de Saúde de São João de Deus. Isso, hoje a gente conta com uma equipe maior, né? Eu queria até agradecer aos colegas que fazem parte dessa equipe, o Alexandre Diniz, que é o precursor da equipe de urologia, o Domingos Junqueira, o André Barragatti. A gente tem uma composição mais nova hoje, que a gente conta também com o Dr. Arthur, que veio agregar essa equipe também. Existe o Daniel Pifo, que formou no Hospital das Clínicas, e hoje ele participa também num programa de pós-graduação, quer dizer, ele já é urologista, mas ele veio fazer uma subespecialidade aqui. O Dr. Celso, que ele está se formando em urologia, ele cursa urologia no Hospital da Marinha e veio fazer um estágio aqui conosco, quer dizer, a visibilidade nossa ela tem sido não só no estado, mas em maiores distâncias, né? As nossas instrumentadoras, né? Acredito que não existe ninguém que consegue ter um alcance sozinho, né? Então, a gente tem a Larissa, a Daiane, a gente tem uma equipe assistencial grande. Então, é uma forma de dar uma assistência completa para um problema complexo e deixar o paciente um ótimo resultado dentro dessa experiência, né? E você falou agora sobre a questão da ACOM, como é que é o seu ritmo? Porque você tem lá a DU, né, que é a Clínica Urológica e Vascular, onde você atende juntamente com a doutora Denise e o Dr. Davis, que são dois médicos da parte da cirurgia vascular, mas como é que é essa questão do seu tempo também na ACOM, na Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas? É uma vez por semana, é 2 vezes? Como é que você administra tudo isso? Porque eu fico imaginando que todo médico, nós estamos falando aqui do Dr. Deni Veloso, ele tem que dividir o tempo dele, né? Na questão do hospital, do bloco, do consultório, da ACOM. Como é que é feita essa questão, Dr. Deni? Olha, eu costumo acordar e ser feliz. Olha, que bacana, hein? Porque se a gente faz tudo aquilo que nos dá satisfação, tudo aquilo que a gente está fazendo nos dá alegria, nos dá conforto, isso é uma grande parte do que a gente tem em saúde. Eu peço perdão, inclusive, eu estou um pouquinho rouco, eu estava gritando, né? Mas era de alegria, eu estava no treino do Taekwondo. Explica aí por que você estava gritando, né, doutor Deni? Eu queria agradecer o grão-mestre Landa, que me liberou para poder vir um pouquinho mais cedo aqui. A gente tem feito treinamento com ele diário, e então a gente fica mais vigoroso, então a gente atrapalha um pouquinho a voz. De qualquer maneira, a dedicação por exercício físico, a dedicação com a própria saúde mental, que é um problema sério que a gente tem enfrentado de uma maneira geral, né, principalmente depois e durante a pandemia, mas agora a gente está percebendo isso. A saúde mental, ela realmente, de uma forma ampla na sociedade, ela piorou muito, né? A procura pelo álcool, a procura por alguns tipos de drogas, seja eram lícitas ou ilícitas. Então a gente volta a se preocupar com a saúde masculina. Eu já havia comentado isso há alguns anos atrás, quer dizer, o sexo frágil é o homem, porque muitas vezes ele não se cuida, né? Ele se dedica tanto ao trabalho, que de uma maneira geral ele acostuma a fazer um trabalho, mas não necessariamente para poder fazer uma consulta, organiza-se para ter uma prática de exercício físico regular e se dá tempo para poder ter uma vida um tanto mais saudável, com efeito melhor à saúde, né? Ou seja, você fez um resumo da sua atividade física, que foi o Taekwondo. Deixa eu mandar um grande abraço para o Lander. O Lander tem uma história de vida ligada a Divinópolis, viu, Deni? Muito grande. Um grande abraço para ele, é uma pessoa muito querida. Você fez aí um resumo dizendo que a atividade física ela continua sendo importante na vida tanto do homem quanto da mulher, e principalmente nesse tema que nós estamos abordando hoje também. Isso, assim, o exercício físico, ele acaba sendo um remédio para muitas dessas doenças que a gente tem vivido hoje, inclusive a ansiedade, né? Mas também ao tabagismo, obesidade, hipertensão, diabetes. Então, aquele que não se dedica à saúde, ele vai acabar inevitavelmente se dedicando à doença.
Então a gente tem que escolher para que a gente vai se dedicar, né? Para que rumo que a gente vai seguir. Doutor Dênio, eu estou recebendo aqui já algumas primeiras perguntas. Você pode continuar participando conosco, nosso WhatsApp está na tela. Hoje é terça-feira, dia 22 de novembro. Nós estamos no Novembro Azul, que remete à questão da campanha de conscientização do câncer de próstata. E com muito prazer nós estamos recebendo aqui um dos grandes nomes da urologia de nossa cidade, de toda a região, que é o Dr. Dênio Veloso. Dr. Dênio Veloso, que também é da clínica do MED Vascular e Urológica. Dr. Dênio, um telespectador que não quis se identificar, ele pergunta por que em alguns casos pode haver a biópsia e outros casos, dependendo do resultado, não há necessidade de um tratamento, Samuel. Parabéns pelo programa, gosto muito do Almoça Grátis. Obrigado pela sua mensagem. Vamos ver como é que o Dr. Dênio compreendeu esse seu questionamento. Eu queria responder, assim, falando um pouquinho de carro. É estranho isso, né? Porque, assim, eu adoro carro antigo, eu acho que carro é uma coisa espetacular, mas ela se desenvolve, né? Assim, ao longo das décadas, um carro de 1980, se a gente comparar um carro de 2022, hoje se tem uma tecnologia muito maior, tem um desenvolvimento muito maior. E da mesma forma que a gente hoje não gostaria de ter para o dia a dia um carro de 1980, a gente precisa também de uma saúde de 2022. Né? E dentro dessa perspectiva, por que eu estou falando de 1980? Porque é mais ou menos quando começou a se utilizar um exame simples, que é o exame de PSA, que é o exame de sangue. E mais ou menos nessa década de 1980, antes disso a gente tinha um diagnóstico de câncer de próstata de mais de 3/4 de doença avançada. Né? Hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem menos de 1/4, ou menos de 25%, menos de 20% dos casos com diagnóstico de câncer de próstata que sejam de doença avançada. Então a gente evoluiu muito. Nessa questão de evoluir, de ter tecnologia, muita coisa está no carro, mas muita coisa está no motorista. Então a gente precisou aprender muito também. Então não é só dirigir, é saber para que rumo a gente vai seguir. Legal. Para você que está acompanhando o programa Amostra Grátis, você pode continuar enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. O nosso tema é sobre a questão do câncer de próstata. O Túlio está me avisando aqui que eu tenho que chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Já já a gente volta na sequência do programa desta terça-feira. A Megascan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Megascan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100.000 sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027-7399. Proximidade. Essa palavra traduz nosso atendimento. O Hospital São Judas Tadeu está mais moderno e acessível. Pronto atendimento aberto 24 horas com diversas especialidades. Ambiente climatizado, espaço amplo e uma estrutura completa para atender bem. Aqui o paciente não é apenas o paciente, ele é o amor de alguém. Novo pronto atendimento Hospital São Judas Tadeu. Precisou? Pronto. Perda de audição faz perder interações com as pessoas e as coisas em sua vida diária. Uma frustrante e desgastante experiência. O caminho para uma melhor audição não tem que ser complicada ou confusa. Deixe a Clínica Audição em Foco recebê-lo para um mundo de melhor audição. Você pode ligar e marcar uma avaliação sem nenhum compromisso. Oferecemos preços competitivos com base em características desejadas, seu estilo de vida e orçamento. Clínica Audição em Foco. 3222-4088. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das obras concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros quadrados com financiamento próprio em até 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada.
localizado a 8 quilômetros de Capitólio e 3 minutos de Escarpas do Lago pela água. Acesso à represa com pier para ancoragem. Ruas com acessibilidade. Campo de futebol society, quadra de tênis, quadra de beach tênis, playground, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de Furnas. Realize o seu sonho de morar com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99983 7073 ou 37 99951 5788. Chega de fila! Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, 22 de novembro. Fez muito calor na cidade hoje. Olha só, deixa eu mandar aqui um grande abraço para todos os corredores de Divinópolis que vão participar no próximo dia 11 de dezembro da Volta Internacional da Pampulha. São muitos os corredores, estarei lá também em Belo Horizonte. Eu quero mandar um grande abraço para toda a equipe da Foco Radical. Você que vai correr, você que vai participar dessa corrida, né, da Volta Internacional da Pampulha, a Foco Radical está se organizando com vários profissionais da fotografia. E quem gosta de guardar aí uma lembrança vai ter a oportunidade de ter aí uma foto da Foco Radical. No site você pode obter várias informações, hein? Praticamente no outro dia já tem lá estampado todas as fotos. Meu abraço para toda a equipe da Foco Radical. Olha só, a Unimed Divinópolis fez agora no último sábado no Buffet Paulinelli uma grande festa em homenagem às secretárias. Não sei se o Túlio tem aí algumas imagens, algumas fotos, num trabalho aí de muita atenção, de muito cuidado do Dr. Evangelista José Miguel, do Mozart, do marketing da Unimed, todas as secretárias, né, de praticamente todos os consultórios médicos aqui da Divinópolis estiveram presentes e foi uma grande festa lá que aconteceu no Buffet Paulinelli. Conversei com algumas secretárias, né, e todas elas muito satisfeitas com esse approach, com esse acolhimento da Unimed Divinópolis na festa da secretária. Obrigado aí ao Túlio. Nós tivemos também a festa dos médicos, que foi realizada em outubro, né, e todos parabenizando também a Unimed por esse grande feito. Deixa eu mandar um grande abraço para a diretora-presidente do Complexo de Saúde São João de Deus, Elis Regina. Quero aqui agradecer o acolhimento da diretora-presidente do Complexo de Saúde. Nós estivemos lá na última quinta-feira, numa gravação de uma matéria muito especial, fazendo um balanço desse ano de 2022 do Complexo de Saúde São João de Deus. Aproveitamos e gravamos lá uma mensagem de final de ano com a Elis Regina. Meu abraço ao Rubens, meu abraço a toda a equipe do Complexo de Saúde São João de Deus, onde também o Dr. Tênis Veloso atua e atua muito bem lá como urologista, cirurgião, como ele acabou de falar aqui agora. Na próxima terça-feira nós teremos a presença da fonoaudióloga Isabela Bonelli, da Clínica Audição em Foco. O Túlio coloca a curta chamada para a gente. E na próxima terça-feira, o programa Amostra Grátis da Saúde vai falar sobre a questão da conscientização da perda auditiva. Eu estou aqui na Clínica Audição em Foco e vou ter o prazer de entrevistar a fonoaudióloga Isabela Bonelli. Isabela, programa Amostra Grátis, boa noite, prazer te receber aqui. O que é esse novembro que remete à questão da conscientização da perda auditiva? Boa noite, Samuel. Boa noite a todos no programa Amostra Grátis da Saúde. É isso mesmo, Samuel. Novembro é um mês muito importante, onde a gente
alerta a população, conscientiza a população sobre a importância de cuidar da saúde auditiva. Então, a gente deve estar sempre alerta a alguns sinais e sintomas de alteração auditiva para a gente poder procurar um tratamento assertivo e buscar a melhor qualidade de vida. Isabela, com relação aos sinais, o que a pessoa deve ficar atenta, até a pessoa mais próxima, o cônjuge, marido, esposa, no que diz respeito a esses sinais da perda auditiva? Então, alguns dos sinais mais clássicos de perda de audição é você escutar, mas não entender o que está sendo dito e pedir para a pessoa repetir várias vezes o que ela está falando. Além disso, nós temos também o sinal de que aumenta a televisão demais para poder escutar e as pessoas ao redor também estão sempre apontando que você tem uma alteração da audição, que você precisa buscar um tratamento. Então, sempre alerta a esses sinais. Isabela, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, essa nossa chamada, ter uma conscientização que diz respeito a uma boa qualidade de tratamento também pode fazer diferença no tratamento? Com certeza. Na maioria dos casos onde é diagnosticada uma perda de audição, a gente tem a indicação de aparelhos auditivos. Então é muito importante buscar uma clínica especializada, um fonoaudiólogo sempre atualizado e aparelhos auditivos de qualidade que vão ajudar nesse tratamento da perda de audição. Isabela Bonelli, muito obrigado por essa participação. Portanto, na próxima terça-feira é ao vivo a questão da perda auditiva e você pode participar conosco. Até lá, Isabela. Até lá, boa noite. Um abraço para o casal simpaticíssimo Marcos e Fátima da Clínica Audição em Foco. Portanto, Isabela Bonelli conosco, fonoaudióloga, ao vivo na próxima terça-feira. Falando em terça-feira, deixa eu mandar aqui agora há pouco um abraço para o Marcos lá da Ótica Santa Mônica, hein? Ele e a Bernadette, que sempre estão sintonizados aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Ótica Santa Mônica é uma ótica de muita história aqui com a cidade de Divinópolis, viu? No próximo bloco eu vou falar um pouco mais. De volta com o meu entrevistado, estou recebendo hoje o Dr. Denis Veloso, um dos grandes nomes da cirurgia urológica aqui da cidade de Divinópolis. Dr. Denis, já tem quanto tempo já de Divinópolis já? E eu te faço uma pergunta aqui agora. Você já se sente mais do que confortável aqui em Divinópolis? Foi uma cidade que te acolheu, que te abraçou e você da mesma forma também com os divinopolitanos, é por aí? Divinópolis é uma cidade fantástica, né? Eu acredito que Divinópolis assim, ela é muito acolhedora, uma cidade pacata, bastante vertical. Para quem vem de fora percebe isso. Dá assim, muita né? importância, né? Você sabe disso, tem um vertical. É bem vertical. E de um convívio muito bom, muito agradável. E assim, na área de saúde, para a gente crescer é fantástico. Assim, a gente tem uma receptividade muito grande. Eu sempre tive essa receptividade muito grande aqui na cidade. Por todos os hospitais que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu sempre tenho um convívio muito bom em todos eles, né? Às vezes a gente faz um foco maior em um e outro, porque é importante ter o foco. Mas assim, o convívio em todos os hospitais, com os colegas, com os profissionais, é sempre muito satisfatório, muito feliz. Ô, Denis, se eu estiver enganado, você me corrija. Você é oriundo de Montes Claros, ou não? Isso. De Montes Claros. Isso. Você tem raízes lá ainda em Montes Claros? Porque o seu pai... Meus pais estão lá. O seu pai também estava em Belo Horizonte também um pouco, não estava ou não? Também. Meu pai está aposentando agora, ele é professor. Inclusive, eu optei pela carreira docente também por conta dos meus pais, que são professores, né? E, enfim... Meu pai você já conhece já de o corredor corrida, também, né? Lá da Pampulha. Ele veio na Unimed e levou uma medalha aqui. Olha que bacana, da faixa etária dele. Ele sempre vem aqui e consegue uma medalha. Você é muito dedicado com o esporte, com a corrida também. Queria agradecer o presente que ele me deu próximo do aniversário dele, que foi sair de Montes Claros, uma distância bem importante daqui. Veio aqui, veio correr comigo e voltou no outro dia por conta de alguns compromissos do trabalho. Mas assim, foi um presente que ele me deu no aniversário dele. Que legal, que bacana, hein? Que legal. Ô, Denis, e como é que é essa experiência? Continua sendo uma experiência muito positiva, essa troca com os professores? Eu acompanho a Denise, a sua mulher, que é uma cirurgiã vascular, que faz parte do Vascular e Urológica, que é a clínica. Eu vejo que ela sempre posta algumas fotos lá com os alunos da universidade. E como é que é o seu envolvimento com esses alunos? É algo que também te dá prazer, é muito positivo? Na verdade, eu vim para Divinópolis foi por causa da universidade. Olha só que história legal, hein? Assim, eu gosto do convívio, assim, eu tenho muita facilidade pelo convívio com as pessoas, em toda a minha carreira, assim, onde eu pude trabalhar. Mas eu vim para cá assim que saiu a universidade. Então, a UFSJ hoje, para mim, é o que me motivou a vir para cá, o que me motiva a ir mais adiante, porque hoje o aluno...
é o que nos ensina, né? Eu costumo dizer que a gente não ensina muita coisa, a gente faz uma transmissão, uma troca de experiência, a gente tenta transmitir alguma coisa, mas o foco é o paciente, assim, a gente vai aprender no convívio. Assim que eu formei, eu formei no UFMG, eu tive a oportunidade de vir para cá e trabalhei em Cajuru por um ano. Foi uma escola fantástica, então, assim, foi um convívio em Carmo do Cajuru maravilhoso, eu tenho uma paixão com Cajuru, que é uma coisa impressionante também. Mas foi a Universidade Federal, logo depois que eu fiz cirurgia, mestrado, doutorado, urologia, eu falei assim, para onde eu vou? Eu tinha oportunidade de ficar em Belo Horizonte, convidado para ficar em Belo Horizonte, mas a UFSJ me trouxe para cá. E vai ser difícil me tirar daqui, porque eu sou apaixonado com a cidade. Ô, Denis, de vez em quando eu encontro com alguns telespectadores do programa Mostra Graças à Saúde. Eu tive até a oportunidade de comentar isso com o Dr. Denis Veloso. E eu sempre encontro com alguns que me falam, eu vi lá o Dr. Denis, olha... E eu vou fazer aqui um comentário com você, que você até tem ouvido. Olha, foi o Dr. Denis que resolveu um problema para mim. Eu já fui num médico, fui no outro médico, eu fui lá e ninguém resolvia essa questão, ligada à questão da urologia, muita questão da próstata, da bexiga. E eu acho que você também recebe esse tipo de abordagem também fora do consultório, ou estou enganado? É verdade, é claro que a gente tem uma bagagem pelo tempo de experiência, pela dedicação com isso, mas eu acredito que a gente faz muito mais amigos no consultório do que pacientes. A gente começa paciente e depois cria um vínculo de amizade com os pacientes, eles vão se tornando nossos amigos. E a gente recebe alguns presentes, muitas vezes inusitados ou não, mas são de muito carinho, e é isso que faz diferença, quer dizer, essa proximidade, a acolhida e a possibilidade de a gente poder, num desenvolvimento tecnológico, numa novidade, qualquer coisa que vier de novidade, a gente vai proporcionar ao paciente, mas nunca vai abandonar um abraço, o aconchego, o apertar de mão, o olho no olho. Então é isso que faz muita diferença, a gente não deixa de ser médico, né? Então a gente passa a ser amigo, médico, e muitas vezes o urologista é o único médico do paciente. Aqui a gente tem vários urologistas competentíssimos, e muitas vezes o homem ele tem a oportunidade apenas de consultar o urologista. Então o urologista ele tem que estar preparado para um tipo de assistência, muitas vezes que é próximo de uma clínica geriátrica, porque a nossa população, ela, por exemplo, no câncer de próstata, a média de idade do nosso paciente é de 67 anos. Então a gente tem que ter o traquejo, a habilidade e a afinidade, inclusive, em todas as faixas etárias, né? É verdade. E está mudando muito essa questão da conscientização. Você falou que agora talvez o homem procure o único médico, que é o urologista, e eu vou completar aqui um pouco dizendo o seguinte, muitas das vezes ele procura até por uma pressão da própria casa, da própria mulher, e dele próprio que se vê meio que obrigado a fazer um exame, digamos, para ficar um pouco livre daquela situação. Você está sentindo que está mudando aos poucos essa conscientização com o passar do tempo da presença do homem mais marcante no consultório médico? Isso a gente tem uma comprovação em dados na literatura mundial que modificou-se a manifestação do câncer de próstata de doenças que eram mais avançadas para doenças mais iniciais, à medida em que se proporcionou uma oportunidade melhor de identificação precoce do câncer de próstata. Então a gente recomenda a partir de 50 anos uma avaliação anual com o urologista. Se tiver história familiar, o pai ou o irmão, que se recomende essa avaliação a partir de 40 ou 45 anos. Mas, de toda forma, a oportunidade nem sempre se traduzia na efetiva consulta. E hoje a gente está percebendo que não só a oportunidade, mas a efetiva consulta, a procura e a conscientização também tem feito uma modificação positiva em relação à apresentação do câncer de próstata. Doutor Denis, para a gente falar ainda nesse bloco, vamos falar um pouquinho sobre a questão da cirurgia robótica. Você tem marcado muito presença em Belo Horizonte com algumas cirurgias robóticas. Existe uma vantagem muito enorme, grande, entre a cirurgia robótica e a cirurgia que é feita hoje, por exemplo, de modo convencional? Hoje, eu queria até lembrar esse dado, porque a cirurgia de próstata ela começou mais ou menos também nessa década de 1980, ter um desenvolvimento anatômico melhor, e a cirurgia aberta era o padrão, de maneira que a gente desenvolveu uma tecnologia com a ciência, e a cirurgia laparoscópica, a cirurgia por vídeo, que a gente conhece muito bem hoje, a cirurgia de vesícula é por vídeo, muitas cirurgias de apêndice são por vídeo, mas a cirurgia de próstata especificamente, uma cirurgia muito mais complexa, ela passou a ser também por vídeo.
E é interessante lembrar que a gente começou a cirurgia por vídeo no ano de 2011, nas cirurgias, 2010, 2011, nas cirurgias de câncer de próstata, que nós fomos pioneiros no estado. A gente fez a primeira cirurgia de próstata em Divinópolis uma semana antes do que a primeira cirurgia de próstata, por exemplo, na Santa Casa, em Belo Horizonte. É claro que cada serviço tem a capacidade, a oportunidade de desenvolver bem, mas a cirurgia robótica, ela demanda um investimento em infraestrutura e custo para que se viabilize isso, né? Então, hoje a gente tem uma resposta cada vez melhor, que começou na cirurgia aberta, passando pela cirurgia laparoscópica, a gente tem uma resposta melhor em termos de potência sexual, em termos de perda urinária, em termos de menor agressividade ao corpo e especificamente as minúcias da cirurgia. A cirurgia robótica ela realmente é fantástica, porque as minúcias elas são bem significativas. Hoje a gente faz a cirurgia robótica de alguns pacientes em Belo Horizonte, daqueles que têm a oportunidade em realizar esse procedimento, mas é um desenvolvimento tecnológico que eu queria inclusive provocar no sentido positivo, né? O Marcelo, que é presidente da ACOM, a Elis, no Complexo Saúde São João de Deus, que também estão focados nesse atendimento ao câncer, atendimento oncológico, para a gente trazer o quanto antes o robô para a nossa região. A ACOM, inclusive, já tem o projeto pronto, já tem todo o cronograma pronto para a construção de um prédio novo, inclusive uma das salas de cirurgia, ela tem a previsão para se colocar um robô. Então a gente tem que começar, a nossa região ela é pioneira, a gente não pode parar assim, de perder essa referência dentro do Estado e, como eu disse, ela ultrapassa o Estado muitas vezes. Né? Não se trata apenas de luxo dizer que o seu paciente vai ser operado pelo robô, né, com a ajuda do robô, que é o médico que está ali operando o robô. É uma questão de um ganho muito grande para o paciente. A recuperação é mais rápida, Dani, sem sombra de dúvida. Por exemplo, o tempo de internação ele pode diminuir com relação à cirurgia robótica também. Diminui. E além de todos os outros ganhos, porque acho que é um medo quando se fala em cirurgia robótica na questão da impotência. Você concorda comigo? Você deve receber esse tipo de questionamento também. Mas uma conversa franca aqui. Se a gente perceber alguns dados, por exemplo, a cirurgia aberta ela tem uma história muito maior. Então, os dados da cirurgia aberta são muito mais robustos na literatura. Hoje a gente tem a cirurgia laparoscópica com dados bem interessantes também. E a cirurgia robótica, que é mais recente, ela tem trazido, sim, algumas informações importantes, uma otimização do que a gente tem de melhor na cirurgia aberta, junto com o que a gente tem de melhor na cirurgia laparoscópica. Então, acredito que essa junção do que a gente tem melhor de um com o outro é que traz todo esse resultado na robótica, porque na cirurgia aberta eu tenho a oportunidade de ver tridimensionalmente. E na cirurgia laparoscópica eu tenho uma magnificação, tem um aumento da imagem com dano mínimo. A cirurgia robótica, ela assim, o robô é uma ferramenta, né? Mas como tem o carro de 1980, quer dizer, a gente tem hoje um nível de tecnologia que está bem adiante num carro de 2022. Assim por diante. E agora eu te faço uma pergunta, doutor Deni. Como é que é a questão do seu convencimento, e eu estou dizendo convencimento, é muito mais uma explicação de ganho para o paciente no consultório. Muitas das vezes ele entende isso e ele faz essa opção, porque é claro, evidentemente, que a gente tem que pesar também uma questão financeira que está envolvida nessa questão aí da robótica, porque ainda existe esse complemento, está correto? Sim, sim. E como é que é essa abordagem? O paciente tem assimilado bem, ainda que ele não faça, mas ele tem assimilado e entendido bem essa proposta da robótica? No paralelo, eu acredito, inclusive, que a robótica deve chegar primeiro na saúde pública, do que, aqui no caso do nosso cenário aqui em Divinópolis, do que na saúde suplementar. E eu vou tentar explicar por quê. A gente começou a cirurgia laparoscópica, nós fizemos as primeiras 100 prostatectomias laparoscópicas, todas no SUS. O convênio ainda não autorizava, alguns anos depois passou a autorizar, e a gente hoje faz a maior parte das cirurgias laparoscópicas de próstata também pelo convênio. É só para dar um cenário que às vezes a gente tem uma expectativa de que isso é caro e que a gente não merece, de uma certa forma, investir. É claro que existe um custo muito alto. Uma cirurgia robótica ela já passou de 100, 120 mil reais. Hoje isso é uma fração desse valor, num cenário em que os próprios reais estão valendo muito menos, né? Ela é muito mais acessível,
mas não deixa de ser um investimento alto. É claro que isso precisa fazer um orçamento e ver qual que é o valor específico em cada situação. Mas mesmo dentro disso, a gente precisa entender da possibilidade de fazer o investimento, porque não é um custo, é um investimento. Mas como investimento, a gente tem que saber se é possível fazer isso. Então, alguns pacientes eu costumo dizer o seguinte, olha, você vai precisar vender um carro para fazer essa cirurgia, sei lá, 20 mil, 30 mil, não importa o número, a quantidade, mas você vai vender. É o único carro que você tem, esse carro você trabalha com ele, você faz o transporte, sua vida depende desse carro, eu não deixo o paciente fazer a robótica. Então, assim, ele depende daquele instrumento de trabalho, ele não vai vender o instrumento de trabalho, sendo que eu consigo oferecer uma cirurgia de muito boa qualidade na laparoscopia. Mas se ele tem a possibilidade e aquilo de fazer um investimento nele mesmo, então eu acredito que vale a pena sim, né, pelo que a gente não só observa enquanto resultado, mas pelo que a gente proporciona com essa ferramenta que é a cirurgia robótica. Porque eu volto a dizer, não adianta ter a melhor cirurgia robótica, um melhor cirurgião robótico, mas não ter um vínculo, não ter uma assistência médica condizente com isso, né? Então, antes da gente ter a ferramenta, eu acho que a gente precisa do médico. Que então, bacana. Essas coisas são juntas. Eu acho que quem prestou atenção nesse depoimento do Dr. Denis Veloso sentiu, né, a qualidade da informação e principalmente a serenidade, que é não querer forçar uma barra, não querer impor, porque o socioeconômico ele tem que ser avaliado. Você falou muito bem aí agora, essa situação da questão financeira econômica da família, ela tem que ser avaliada. A saúde ela está em primeiro lugar, mas eu acho que você tem um exemplo aí muito bem dado. Eu quero finalizar esse assunto com uma pergunta. E, gente, na televisão nem tudo é combinado, então eu pego muito de surpresa aqui o Dr. Denis Veloso, né, que eu já disse inclusive nas redes sociais, que é o meu médico aqui já nos últimos anos. Ainda se faz a cirurgia aberta aqui, hoje no Brasil, em Divinópolis, nas outras cidades também, ainda se faz aberta? Sim, a cirurgia aberta hoje, ela desenvolveu muito também. Inclusive, meu doutorado foi para aprimorar a técnica de cirurgia aberta. Então, a gente passou a utilizar um certo tipo de ponto na cirurgia laparoscópica, a gente passou a utilizar esse tipo de ponto na cirurgia aberta, então a gente conseguiu um resultado muito bom. Então não é que a cirurgia aberta é ruim e tem que acabar. Ela tem o cenário dela, ela tem vantagens também, mas eu acredito que a gente tem que evoluir. A cirurgia aberta ela não parou em 1980, ela também continuou evoluindo. Hoje a gente tem em torno de 20% dos casos de cirurgias abertas nos Estados Unidos, por exemplo. Então, não é uma cirurgia que vai acabar, é uma cirurgia que mantém seu lugar nas opções médicas, né? Importante esse depoimento do Dr. Denis Veloso. Olá, Samuel, boa noite, querido amigo. Mais uma vez, parabéns pela entrevista com o professor Dr. Denis Veloso, de alto nível, hein? Entrevista de quem sabe tudo, médico idealista, professor. Parabéns, Dr. Denis. Quem está te mandando esse abraço é o Adilson Quadros, não sei se você conhece, foi vereador de nossa cidade, com trabalho aqui também na COM aqui da Divinópolis. Está te mandando aqui um grande abraço e parabenizando. Ô, Denis, você tem um fã-clube muito alto aqui no programa, viu? Olá, Samuel, boa noite. Passando aqui para deixar um grande abraço a esse ser humano fantástico que é o Dr. Denis Veloso. Quem está falando aqui é a Doralice e o Antônio. Dr. Denis é excelente profissional e cuidou muito bem do Antônio. Bênçãos de Deus na vida dele. Eu não sei se você conhece, eu conheço o casal que é a Doralice e o Antônio. Adoro, conheço. A Doralice parece que trabalhou até no São João de Deus também. Sim. Não sei se ela foi instrumentadora, enfim, mas está te mandando aqui um grande abraço, tá? Olá, Samuel, boa noite. Forte abraço aqui ao Dr. Denis, referência, hein? Minha pergunta é, até que idade pode controlar o PSA com exames sanguíneos históricos, geralmente de próstata? Ele emendou tudo aqui, né? Pergunta até que idade pode fazer o PSA com os exames sanguíneos históricos, geralmente de próstata hereditário, costuma pular de uma geração para outra? Um abraço, Chicletinho, obrigado aí pela sua mensagem. O Dr. Denis vai te responder. É importante lembrar, eu entendi a pergunta, eu queria traduzir isso. Então, o que a gente tem hoje de recomendação? Então, a partir de 50 anos de idade, a gente vai fazer o check-up todo ano em relação à próstata, que consta de uma consulta com o urologista. Ele vai ajudar a decidir se faz o toque ou não. Esse é o grande dilema em relação ao toque, né, ou ao check-up da próstata. Mas vale a pena essa consulta com o urologista anual a partir de 50 anos.
existe uma situação de história familiar, algumas alterações genéticas também, mas principalmente de história familiar, de primeiro grau, então pai e irmão. Se tem o diagnóstico de câncer de próstata de pai e irmão, a rotina da próstata seja 45 anos, 40 anos, conforme a literatura, mas o que é importante é começar isso com precocidade, eventual diagnóstico. Porque o câncer de próstata dá tempo. A gente não tem que sair correndo desesperado, né? A gente dá tempo de tratar, dá tempo de consultar, dá tempo de fazer uma avaliação completa. Então, o câncer de próstata na urologia, de que não tem que desesperar. E diagnóstico, né, de tratamento, mas de um colega para poder orientar isso. Muito bem, olha só, o Túlio está me avisando aqui que eu tenho que chamar agora mais um breve intervalo. Já já a gente vai voltar com mais perguntas para o querendo saber sobre os sintomas. Afinal de contas, por que o câncer de próstata não apresenta sintomas na fase inicial? Daqui a pouco o Dr. Tênis Veloso vai responder ao vivo aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Daqui a pouco eu volto. A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Proximidade. Essa palavra traduz nosso atendimento. O Hospital São Judas Tadeu está mais moderno e acessível. Pronto atendimento aberto 24 horas com diversas especialidades. Ambiente climatizado, espaço amplo e uma estrutura completa para apenas o paciente. Ele é o amor de alguém. Novo pronto atendimento. Pronto. Perda de audição faz perder interações com as pessoas e as coisas em sua vida diária. Uma frustrante e desgastante experiência. O caminho para uma melhor audição não tem que ser complicada ou confusa. Deixe a Clínica Audição e marcar uma avaliação sem nenhum compromisso. Oferecemos preços competitivos com base em características desejadas, seu estilo de vida e orçamento. Clínica Audição em Foco. Condomínio Recanto de Escarpas. O primeiro condomínio da região com 100% das concluídas e matrículas. Lotes de até 2.000 metros. 60 vezes sem burocracia. Apenas 65 unidades. Condomínio fechado com portaria monitorada. Localizado a 8 quilômetros de capital. Acesso à represa com ancoragem. Quadra de tênis, churrasqueiras, academia, pergolados para o seu descanso e para apreciar a vista do Lago de com tranquilidade e segurança. Vendas e informações 37 99 ou 37 99951 5788. Chega de fila. Meu nome é Iva, eu sou a nova atendente virtual da Unimed Divinópolis. Veja o que posso fazer para te ajudar. Autorização de guias, emissão de boletos, negociação e muito mais. Por que ficar esperando na fila? Me chame no WhatsApp ou pelo site.
A Mega Scan agora conta com mais uma nova máquina de ressonância magnética, o que há de mais moderno em diagnósticos por imagem do país. Os exames são realizados de forma mais rápida, silenciosa e confortável. Mega Scan, excelência em ressonância. No bloco anterior, eu falei aqui que a Isabela Bonelli, que é a fonoaudióloga, vai estar conosco na próxima terça-feira. O Túlio vai colocar aí essa foto pra gente. Ela que é a fonoaudióloga da clínica Audição em Foco. Você não pode perder essa entrevista, vai ser pela primeira vez aqui no estúdio da TV Candidez. Obrigado ao Túlio. Na semana passada, nós tivemos aqui a presença do Dr. Juliano Silva. Ele que é dentista, especialista em plantoodontia, esteve conosco numa entrevista pontual aqui na TV Candidez. Túlio vai colocar aí para a gente uma foto. Essa entrevista já está disponível no nosso canal no YouTube e você também pode acompanhar. Obrigado, Túlio. Para você que acompanha a nossa programação, a Mega Scan vai estar com o horário totalmente mudado devido à questão da Copa do Mundo dos Jogos do Brasil. Você tem aí, portanto, já na próxima sexta-feira, dia 24, a Mega Scan vai funcionar de 7 da manhã às 3 da tarde. De 7 da manhã às 3 da tarde. No dia 28, de 7 ao meio-dia e de 4 às 10 da noite. E no dia 2, de 7 da manhã às 3 da tarde. Obrigado aí ao Túlio. Portanto, Mega Scan com horário todo reformulado durante os Jogos do Brasil. De volta com o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, em 2022, nesse Novembro Azul, eu recebo o Dr. Deni Veloso, da DUMED Vascular e Urológica. E como é que funciona esse espaço da urologia e também da cirurgia vascular? A gente tem uma composição, assim, já faz bastante tempo, né? Assim, o Davis foi o precursor, que ele é daqui, eles são daqui. Então, a gente forma uma equipe bem interessante. É claro que as atuações são distintas, né, da vascular e da urologia, mas a gente já tem um histórico muito de parceria, de estar junto há bastante tempo. Então, a gente fez a família ali, a Ana Cecília, e agora nossa secretária. E você tem uma nova secretária agora, que tem pouco tempo que ela está lá, não tem? Assim, alguns, como é que ela chama? Sim, a Ana Cecília já está com a gente há mais tempo. A Ana Cecília, assim, ela já está com a gente há mais tempo e tudo. Mas, assim, o que a gente fez, assim, em termos de equipe, foi tentar estabelecer um grupo, né? Assim como a gente tem na CON, tem no Complexo São João de Deus. Então, a gente montar essa equipe e levar adiante o serviço. Está na Getúlio Vargas, 840, no 8º andar, 3214-8680, aqui em Divinópolis. Doutora Denise Sena Veloso, que também ela atua como professora na Universidade Federal São João del Rei, campus Divinópolis. O Davis, que é cirurgião vascular. E a Ana Cecília. Tem o doutor Davis Sena Souza, né, que é o cirurgião vascular. Tem a Ana Cecília, né, que fica mais na parte da manhã. E tem a Natália e a Ana, elas que comandam ali. Que bacana, que legal. A Nath casou agora, está toda feliz da vida. Pois é, minha mulher até ficou conhecendo ela no encontro da secretária, parece que tem 2 meses, não é isso? 3 meses? Não, faz mais tempo. Faz mais tempo? Ela já está afiadinha com a gente já. Eu digo 2, 3 meses no casamento, parece, foi agora recentemente. Sim, casamento há pouco tempo. Ô, Deni, você pode falar sobre a questão dos sintomas? É verdade que o câncer de próstata não apresenta sintomas logo no início do... O câncer de próstata, se a gente aguarda os sintomas e aguarda alguma manifestação de sintomas, a gente vai ter o diagnóstico tardio da doença, né? Então, o câncer de próstata, ou a próstata de uma maneira geral, a gente pode comparar, por exemplo, a maçã do amor. Eu adoro a maçã do amor, é uma delícia. Então, aquela casca vermelha por fora da maçã do amor é como se fosse naquela região em que se desenvolve um câncer de próstata. E no meio da maçã, que é onde fura aquele canudinho lá, o palitinho, aquilo é como se fosse a uretra. E a próstata, para manifestar os sintomas iniciais, são aqueles sintomas relacionados à uretra. Então, é a hiperplasia benigna da próstata. Então, a próstata é como se tivesse 2 regiões, a parte mais central, que é a própria maçã, ela cresce e obstrui o canal. Então, tem dificuldade para urinar, acordar à noite para urinar várias vezes, né? 3, 4 vezes à noite. Tem uma frequência urinária muito aumentada.
termina de urinar, tem a sensação de que tem um restinho de xixi, ou às vezes realmente volta a urinar várias vezes, né? O esforço para poder urinar, o jato fraco, todos esses são sintomas de uma próstata obstruindo, que via de regra a gente tem que lembrar que é a hiperplasia benigna da próstata. O câncer inicial, como ele está ali na camada mais externa dessa maçã do amor, digamos assim, né? Então ele dificilmente vai chegar perto da área central para manifestar sintomas. Então não vai sentir nenhum desses sintomas e a gente vai detectar no toque, no PSA, em alguns exames de ressonância, por exemplo. Então a gente tem que entender que o câncer de próstata, quando manifesta sintomas, em geral é um câncer de próstata bem mais avançado. O que não quer dizer que a gente tem que dar diagnóstico só de câncer de próstata, né? A próstata, ela adoece de várias outras doenças, né? Olá, Samuel, boa noite. Existe somente esse exame de toque ou tem outros exames comprobatórios para ajudar no diagnóstico? É o Edson. Edson, grande abraço para você, viu? Muito obrigado pela sua audiência. Dr. Deni Veloso te responde. Edson, é importante lembrar que o armamento que a gente tem é o próprio conhecimento médico, né? E o exame físico, ele é parte disso. Então, o exame do toque ele é importante. A gente tem o desenvolvimento do PSA, que é o exame de sangue, ele é importante. Mas hoje, em Divinópolis, a gente tem algumas clínicas que fazem exame de ressonância magnética da próstata, que são ferramentas importantes também antes de se indicar uma biópsia de próstata, muitas vezes. Então, a gente faz o diagnóstico mediante uma biópsia de próstata, que é um exame de ultrassom, que a gente tira alguns fragmentos da próstata e confirma. Mas, muitas vezes, antes de ser agressivo dessa maneira, a gente pode lançar a mão, por exemplo, da ressonância magnética. O doutor Deni, engraçado, você falou agora há pouco de Carmo do Cajuru, estou recebendo aqui várias mensagens de Carmo do Cajuru. O João Miguel está te mandando aqui um abraço. E outra mensagem aqui. Olá, Samuel, boa noite. Olá, doutor Deni Veloso, um grande abraço para você, hein? Esse médico sensacional. Médico dos meus 2 filhos aqui em Carmo do Cajuru. Carmo do Cajuru gosta muito do doutor Deni. Meus filhos são o João Miguel e o Felipe. Quem está falando aqui é a Claudiana, não sei se o doutor Deni vai lembrar de mim. Grande abraço, acompanho sempre a Amostra Grátis da Saúde. Um abraço a todos de Carmo do Cajuru. O doutor Deni Veloso, ele falou aqui no primeiro bloco, né, e do seu carinho com o Cajuru. Está lembrada da Claudiana, porque são muitos pacientes. Quer mandar um abraço para ela? Um grande abraço, assim, em especial em nome dela, mas de toda Cajuru. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa das regiões mais fantásticas de Cajuru, não desmerecendo o centro, não, que é muito bom, mas de uma região que é a zona rural, que muito pouca gente conhece, mesmo morando em Cajuru. Então, Jacuba, que é a Santo Antônio da Serra, Ribeiro, Estiva, Olaria, eu trabalhei também lá, em toda a região de Cajuru, assim, chegando até Salgados. Então, assim, eu tive a oportunidade de conviver urbanizada, que é Divinópolis, a região central de Cajuru também, mas e de estar em outro mundo que é a zona rural de Cajuru. E são pessoas, assim, de muito boa receptividade. E você ficou quanto tempo lá nessa atuação? Um ano. Você não atua lá mais porque não tem como ter esse tempo, né? Eu trabalhei lá 1 ano logo que eu formei, então eu atuei como médico de família. Foi uma escola, né? Foi um aprendizado muito grande. E você, vou tomar aqui cuidado com o que eu vou falar, mas você colhe frutos de Cajuru lá durante 1 ano e Salgado? Porque está muito próximo de Cajuru e Salgado, é muito dependente de Divinópolis. E você recebe muita gente que vem e fala que você já atendeu um parente, é por aí também? Sim, assim, se a gente lembrar que eu trabalhei lá no ano de 2003, então eu já atendi crianças em Cajuru. Na Jacuba eu lembro de um menino que atendia, ele consultava no Hospital das Clínicas e atendia comigo. Hoje é um rapagão de todo tamanho, já encontrei com ele várias vezes, então essa oportunidade é bem interessante, assim, da gente ver desenvolver e ter um apreço pela região, né? Olá, Samuel, boa noite, doutor Deni. Eu estou vendo aqui todas as mensagens, é muito bacana isso, eu acho que isso surge como um afago também, eu acho que o profissional que está aqui dando entrevista. Doutor Deni é um grande médico, Deus te abençoe. Trato de estenose, está certa a palavra? Na uretra. Uretra. Meu nome é Rogério dos Santos. Samuel, dê um abraço no doutor Deni aí. Ô Deni, eu vou até abrir aqui a foto dele aqui, que está dizendo que acompanha todo dia o programa Amostra Grátis e ouviu falar
da sua entrevista. Está te mandando aqui um grande abraço, o Rogério dos Santos. Não sei se você está lembrado do Rogério. Lembro, que isso. Bacana, estou recebendo aqui várias mensagens aqui. É isso que eu falo, assim, eu acho que ser médico, a oportunidade de ser médico, antes de tudo, formar amigos, né? Mas assim, é difícil eu receber tantas mensagens desse tipo aqui de agradecimento, a gente viu? faz muito amigo. Olá, Samuel, boa noite. Exemplo de médico, de professor, de marido, de pai, somos seu maior fã-clube. Olha aqui quem está mandando mensagem, Denise, Júlia, Letícia e Luísa. A doutora Denise, né? Doutora Denise, grande abraço para você, viu? A gente quer fazer aí a gravação Dica de Saúde lá no seu consultório, que é uma das competentes médicas aqui da cirurgia vascular de nossa cidade, professora também da Universidade Federal São João del Rei, traz uma experiência muito grande, né? Mas a Denise, ela é um pouco mais diferente aqui do Dene, né? Gosta mais dos bastidores, não aparecer muito na câmera, né? Mas já já a gente vai fazer. Quer mandar um abraço para a turma aqui que está toda te ligando? Está todo mundo acordado lá. Que legal, que bacana. Olá, Samuel, boa noite. De ser o quê? Meu esposo sempre reclama que não pode, às vezes, encostar, que dói muito. É algo preocupante? O Dene está dentro da urologia também? Sim, hoje a gente lembra o seguinte, assim, a faixa etária era interessante. Se ela puder aqui mencionar para a gente a faixa etária bem rapidamente, eu te agradeço aí. A dor testicular, a gente pode ter uma apresentação aguda, súbita da dor testicular, então ela é uma urgência, às vezes uma emergência, ela acontece mais no jovem, na criança. E uma dor testicular crônica, que eu entendi que é a pergunta, que é uma dor testicular muitas vezes relacionada ou a um aumento da próstata, ou um pós-operatório de, por exemplo, uma cirurgia de vasectomia, ou uma outra afecção primária do testículo, em especial a orquite crônica, ou algumas vezes o tumor testicular. O tumor testicular é o câncer mais comum do homem adulto jovem, então é importante saber, o tumor testicular geralmente não causa o exame médico, o exame clínico, às vezes o ultrassom de bolsa testicular, ele vai ajudar a esclarecer o diagnóstico e poder guiar o tratamento mais adequado, né? Mas é um panorama aproximadamente como esse. Doutor Dene, eu estou achando que vai ser o futuro prefeito de Divinópolis, porque o que está chegando de mensagem aqui... Olá, Samuel, boa noite. Eu fiz cirurgia com o doutor Dene, excelente médico. Tive complicação de pedra nos rins, o doutor Dene já esteve aqui, já falou sobre pedra nos rins, mas vai voltar em breve também para falar sobre isso. Doutor Dene, grande lutador de kickboxing, quem está mandando é o Alex Miranda. Estarei indo com meu... Está lembrado aqui do Alex Miranda? Está te mandando... Sim. Ô, Júlio, eu sei que já está encerrando aqui, deixa eu tentar ver aqui mais alguns telespectadores. Olá, Samuel, boa noite. Jairo do Manuel Valinhos, marido da Maria Goretti, que o doutor Dene retirou um rim, grande médico e grande amigo. Parabéns pela entrevista. Jairo Manuel, do bairro Manuel Valinhos, ele é marido da Maria Goretti. Não sei se você também está lembrado, eu repito, né? Lembro. São muitos. O pessoal acha que eu não lembro, eu lembro, sim. Olá, Samuel, boa noite, parabéns pelo programa. Gostaria de saber se a raspagem na próstata é suficiente. Meu nome é Vilmar, parabéns aí pela entrevista de hoje. Tá grande, bacana, hein? Pode falar um pouquinho sobre a raspagem? Já está no finalzinho, né, Túlio? Você pode a raspagem ela é feita no canal, como eu falei da questão da maçã do amor, quando o paciente tem a dificuldade para urinar, a gente entra com o aparelho por dentro dessa maçã, né, por dentro da próstata, e faz a raspagem pelo canal, que é uma doença benigna, para melhorar os sintomas urinários. Ô, Dani, eu vou te pedir para você ser bem pontual agora. A Cleusa mandou aqui a mensagem dizendo que o marido dela, que sente dor nos testículos, tem 59 anos. Então, a gente pensa muito mais na questão prostática, né, na avaliação da próstata mesmo. Você tem um minuto para você fazer um resumo desse nosso bate-papo de hoje, que, como sempre, foi muito agradável, aqui do Dr. Dene Veloso, esse grande profissional da urologia da nossa cidade, atuação no hospital, no Complexo de Saúde São João de Deus, na Associação de Combate ao Câncer aqui da Divinópolis. O que de mais importante você quer falar para nós, homens, com relação ao câncer de próstata? Eu acho que a gente precisa se cuidar, a gente tem que estar preparado para, ao encontrar, ao diagnosticar o câncer de próstata, a gente está bem enquanto saúde. A gente tem que saber alguns dados interessantes, que o câncer de próstata, ele não é a doença mais comum da próstata, mas torna-se o problema mais grave da próstata à medida que chega o envelhecimento. Então a gente tem que saber que, com uma saúde adequada, a gente consegue enfrentar qualquer problema com segurança, com altivez, né, acompanhado da família, dos amigos. Então a gente tem que se manter bem
física e mentalmente. Que legal. Manda um abraço ao Dr. David Sena de Souza, um abraço para a Denise e para toda a equipe, e que você continue, viu, Denise, com essa competência toda e, acima de tudo, com essa humildade, que eu acho que são aliados perfeitos nesse tipo de comportamento. A competência é a questão da humildade, né? No seu dia a dia, no hospital, no bloco e principalmente no seu consultório. Muito obrigado pela sua presença, por essa ajuda aqui, nessa sua participação ao vivo. Saiu mais cedo do treino e veio aqui ao vivo no Amostra Grátis da Saúde. Muito obrigado, uma boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço. A gente volta na próxima terça-feira, sempre ao vivo, 9 da noite, com reprise no sábado, a partir de 1 da tarde. Para você, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.